e afirmou que dos 10 maiores problemas que a humanidade terá que enfrentar nos próximos 50 anos, 5 terão que ser resolvidos em grande parte pela agricultura: energia, água, alimentação, meio ambiente e pobreza. Esse quadro eu tenho passado em todos os lugares por onde tenho andado, porque ele nos dá, a nós brasileiros e japoneses ligados à agricultura, a expectativa de que esse segmento e esse setor realmente terão um papel importante a jogar no futuro, bem como foi importante no passado e é no presente. No entanto, é preciso que a gente olhe algumas tendências que o mundo apresenta hoje em relação à agricultura e alimentos, fundamentalmente ligados à questão da sustentabilidade. Hoje, os temas ligados à economia, à área social e ambiental lastreiam todos os temas voltados ao comércio mundial de produtos agrícolas, sejam eles para alimentos, para fibras ou para energia, e a questão central nesse tema da sustentabilidade reside na certificação e na rastreabilidade de produtos agrícolas. Então, nós precisamos estar muito atentos a esse processo e penso que esse pode ser um dos temas importantes na colaboração Brasil-Japão. Criar mecanismos, sistemas de certificação e rastreabilidade que permitam aos produtos brasileiros e ou resultantes da ação Brasil-Japão em terceiros países um mercado global bastante significativo. E tudo isso se deve a uma óbvia expectativa. A população mundial sairá de 6,2 bilhões de habitantes no ano 2000 para 8,3 bilhões de habitantes em 2025, um crescimento de 2,1 bilhões de habitantes em 25 anos. Nós vamos aumentar em 30% a população do planeta em pouco tempo, com algumas características relevantes nessas informações. A primeira delas é de que 85% deste crescimento se dará em países de continentes pobres: África, Ásia pobre e América Latina. Só 15% estarão em países desenvolvidos, 85% nos países mais pobres. No entanto, é nesses países mais pobres que a renda per capita está crescendo mais. A renda per capita dos países de desenvolvimento vem crescendo da ordem de 6,5% ao ano, enquanto nos países ricos apenas de 1,9%. Então, esse dado nos dá uma informação absolutamente relevante de que a população cresce mais aonde a renda per capita cresce mais e, portanto, aonde a demanda por produtos agrícolas também cresce mais, seja por alimentos, seja por fibras, seja por energia. Então, esse quadro demográfico é fundamental para olharmos o futuro das demandas agrícolas em termos planetários. E uma outra questão relevante no processo demográfico é a informação de que nós estamos exatamente no momento em que há um ponto de inflexão entre as maiorias populacionais. Até agora, até este ano, os próximos 2 ou 3 anos, a população rural será dominante ainda em termos numéricos no mundo inteiro. Mas a partir de 2010, a população urbana será maior do que a população rural. Isto tem uma dimensão relevante do ponto de vista agrícola por uma razão objetiva. A mulher que vive na zona rural costuma cozinhar para abastecimento da família os produtos que são gerados na zona rural. Ao passo que, na medida que a população cresce mais do lado urbano, a mulher que trabalha fora vai precisar de produtos com valor agregado mais alto, comida pronta ou semi-preparada para facilitar a vida da família. E aqui está um tema relevante também para as relações Brasil-Japão do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico para essas áreas. E um tema que vale a pena refletir nas relações Brasil-Japão é este tema que mostra que nos últimos 7 anos, em termos mundiais, o consumo de alimentos foi de 120 milhões de toneladas maior do que a produção mundial. O consumo mundial cresceu mais do que a produção. E isso se deveu exatamente ao fato de que a renda per capita cresceu muito nos países emergentes, elevando a demanda.
E como a produção mundial não acompanhou o crescimento da demanda, então os estoques mundiais despencaram e os preços subiram, impulsionados sobretudo pela especulação financeira. Mas enquanto no mundo inteiro havia uma demanda reprimida de 120 milhões de toneladas, no caso brasileiro, no mesmo período, o Brasil produziu 163 milhões de toneladas mais do que consumiu. De modo que o Brasil tem sido um país que vem contribuindo pela redução da inflação mundial de alimentos e pelo crescimento do abastecimento mundial de alimentação. Esse quadro mostra aquilo que já foi dito anteriormente, aonde a renda per capita é menor e que é exatamente aonde nós temos a condição de ampliar a produção de alimentos e de energia nos países tropicais. Bem, este quadro mostra que nós temos uma condição de ampliar as relações entre o Brasil e o Japão, contribuindo à produção de alimentos e de energia. Penso que nós temos uma clara expectativa em relação a alimentos e o modelo do Prodecer pode ser replicado para outros países com recursos japoneses e tecnologia brasileira. Mas eu queria centrar um pouquinho a minha temática numa coisa que me é, de novo, eu e o Cortez vamos compartilhar essa questão aqui no tema de biocombustíveis. E eu gosto muito, embaixador, de usar a palavra agroenergia e não bioenergia. Talvez a boca torta pelo uso do cachimbo agronomal, né? E pela defesa da agricultura, me faz usar a palavra agroenergia e não bioenergia, porque etanol não se faz na usina, etanol se faz no campo, é a cana que faz o etanol, a usina só separa o etanol da cana. Então, o importante é considerarmos o fato de que é na agricultura que se dará a questão da agroenergia dos biocombustíveis. Eu faço uma concessão a usando biocombustíveis, mas a fonte de origem é a agroenergia. E no caso Brasil-Japão, nós temos avançado significativamente nessa relação, sobretudo quando, a partir de uma visita do ministro Koizumi, realizou a usina São Martinho, em Pradópolis, perto de Jaboticabal, e lá ele compreendeu a importância do etanol, dando origem a um comitê Brasil-Japão, que vem avançando de maneira significativa na questão dos biocombustíveis, mas não com a velocidade que nós gostaríamos que avançasse. E aqui é que eu acho que pode haver uma relação trilateral entre o Brasil e o Japão para desenvolver o etanol nos países africanos, asiáticos, latino-americanos, com bastante competência. Um quadro que o mundo todo conhece é este quadro que mostra que até o final do século XIX, a fonte central de energia era a biomassa, secundada pelo carvão mineral. E só na segunda metade do século XX, na verdade, é que o petróleo e o gás natural transformaram em fontes baratas e eficientes de suprimento de energia. Nós estamos agora, neste momento, em que o custo do petróleo, o custo da extração do petróleo ficará cada vez mais caro, em função da localização das jazidas de petróleo e de gás natural que existem hoje, mas mais do que isso, a demanda, o crescimento da demanda mundial de energia e de biocombustíveis faz com que outras fontes sejam necessárias, isso ligado ao aquecimento global, já referido aqui pelo nosso embaixador, faz dos biocombustíveis um dos modelos importantes para repor, substituir ou agregar-se aos produtos ligados ao petróleo. Na verdade, portanto, o que nós temos que pensar é na criação de um mercado para biocombustíveis.